Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor começou a ministrar na nossa vida nessa noite. De fato, não tem nada que possa se comparar esse 1 minuto na Tua presença. Ele vale mais do que toda a nossa vida, Senhor. Porque no Senhor nós encontramos a verdadeira fonte de vida, Senhor. Em Ti, meu Pai, nós encontramos a verdadeira redenção para tudo aquilo que muitas vezes nós temos sido oprimidos, ó Pai, na nossa vida. Por isso, ó Pai, nós dedicamos esse momento agora, Senhor. Inicia no nosso coração, para que cada dia mais nós possamos ser essa expressão do Teu reino aqui na terra e sempre. Amém. 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 A palavra que eu queria compartilhar nessa noite com a igreja, ela tem um tema assim que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que os dias atuais têm clamado por uma solução. De fato, nós temos vivido assim dias intensos, não é verdade? A gente, cada dia que passa, tem assim, solapado, né, por toda sorte de notícias. Eu sei que muitas vezes, às vezes, algumas são alegres, mas nem sempre são bem-vindas as notícias que nós temos recebido. De fato, hoje há uma crise intensa na nossa sociedade. Uma crise que passa por uma questão da corrupção, né? Nos valores éticos e morais da nossa sociedade. Há um clamor não só da sociedade brasileira, mas de modo geral. Há pouco agora nós estávamos orando por outras nações que têm enfrentado grandes dificuldades. Síria, Índia, países como a Venezuela. No livro de Romanos fala que o universo, Romanos 8 fala que o universo todo espera com muita impaciência. Presta atenção nisso, amada igreja. O texto lá de Romanos 8 fala o seguinte: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. A natureza geme pedindo para Deus para que os seus filhos apareçam, né? Ou então realmente se apresentem e se revelem. E por isso que eu quis tratar esse tema hoje. O tema de hoje que eu escolhi é o verdadeiro Filho de Deus. Porque nesse exato momento, né, que a gente está passando tanta dificuldade, como eu disse agora há pouco, toda a humanidade aguarda para essa revelação dos filhos de Deus. Também em Mateus 6, 24, fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de adorar a um e odiará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. E nós precisamos realmente ter um grande desafio hoje. E eu quero lançar esse desafio na sua vida. Sabe, para que a gente não vivamos assim, para que a gente possa, de agora para frente, não ter uma vida dúbia a quem nós estamos servindo. Eu quero lançar um desafio na sua vida hoje para que você se torne uma expressão fidedigna, fiel e verdadeira desse Deus. Para que realmente a sociedade que aí está, né, que tanto tem clamado para essa revelação dos filhos de Deus, possam encontrar resposta a tudo aquilo que tem sido solicitado. E também, num texto que fala lá em Hebreus 12, que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Dentro disso, nesse sentido, para que a gente possa realmente conhecer os verdadeiros filhos de Deus, eu quero ler um texto com vocês. Eu quero ler um texto. Abra sua Bíblia, então, lá no Evangelho de Mateus.
Evangelho de Mateus 27, a partir do versículo 32. Que a gente possa se entregar a esse momento agora, viu, querido? Eu quero te desafiar a deixar que o Espírito de Deus nos ministre nessa noite toda a sorte de bênçãos sobre a nossa vida, para que possamos realmente trazer algo diferente, não só nas nossas casas, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Eu quero desejar que essa palavra hoje vá de encontro ao seu coração, para que você seja uma expressão de Deus onde você estiver daqui para frente. Amém? Amém. Diz o seguinte: ao sair encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, e lhe deram de beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Escreveram em cima da cruz de Cristo ali: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com eles, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam lançavam-se insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva-se. Desça da cruz, se de fato és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam-se dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: eu sou filho de Deus. Igualmente insultava os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em um vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amada igreja, esse texto que nós acabamos de ver aqui é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. É a crucificação, o momento em que ele vai ficar separado por alguns instantes do Pai. Mas olha que interessante, não foi no momento de milagre, de multiplicação de pães, né, de algo extraordinário, que Jesus agora é revelado como Filho de Deus. No final ali, um centurião, depois de presenciar tamanha, né,
expressão de Cristo em tudo que estava acontecendo, a diversidade que havia ali, zombeira, gente ainda, né, tirando sarro daquela situação. Depois de tudo isso, esse centurião traz uma das expressões que testifica a pessoa de Cristo, verdadeiramente. Verdadeiramente, esse cara é um filho de Deus. E nesse sentido, eu quero mostrar para vocês algumas marcas que testificam o verdadeiro Filho de Deus. É interessante a gente observar nesse texto aqui que ele vai mostrar para a gente que algo que demonstra claramente, visivelmente, o verdadeiro Filho de Deus. Como que um Filho de Deus pode ser evidenciado no momento de maior crise da sua vida? Como eu falei, não é as condições ideais aqui. Esse cara não está multiplicando pão. Ele não está curando. Ele está sendo crucificado. Ele está sendo crucificado e não há ninguém que o defenda. Muito pelo contrário. Eles estão ainda zombando, tirando sarro daquela situação. Mas verdadeiramente, ele é filho de Deus. Eu quero destacar aqui 3 marcas que caracterizam o Filho de Deus. Anota isso, porque cada uma dessas marcas, presta atenção nisso, cada uma dessas marcas que eu quero compartilhar hoje, para que você busque na sua vida, ela traz uma referência, ela traz um relacionamento com a pessoa da Trindade. Cada uma delas está relacionada intimamente com uma pessoa da Trindade. Você quer se tornar um verdadeiro filho de Deus? Sim ou não? Então levanta a sua mão. Eu quero ver. Eu quero. Então presta atenção que há umas evidências, há uma marcas aqui dos verdadeiros filhos de Deus. A primeira dela, a primeira marca que evidencia um filho de Deus. Versículo 50, diz o seguinte: depois de ter bradado novamente, em alta voz, Jesus, o que está na sua Bíblia? Entregou o seu Espírito. A primeira marca é a submissão a Deus. A primeira marca que evidencia o verdadeiro Filho de Deus é a sua submissão a Deus. No livro de Lucas, quando ele relata a crucificação de Jesus, ele usa a seguinte expressão: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A submissão integral, incondicional à vontade de Deus, seu Pai, é uma das marcas mais evidentes de Jesus. Mesmo no momento de grande tribulação, que nós estamos vendo aqui, ele nunca questionou o destino que o seu Pai lhe reservara. Nunca. Até a ponto de afirmar, presta atenção nisso, até a ponto de afirmar, na iminência da sua morte, que está lá em Mateus 26, ele fala o seguinte: Pai, se for possível, se afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amado, em quem nós temos confiado as nossas vidas? Responda para mim. Quem nos conduz? Quem direciona as nossas decisões? A resposta a esses questionamentos que eu estou fazendo aqui agora é algo crucial, vital para todos nós, pois implica na revelação de quem submete a quem. Se nós a Deus ou Ele a nós. E ainda, a compreensão disso, presta atenção nisso, a compreensão desse questionamento nos auxilia a entender porque muitas áreas da nossa vida se encontram desconexas. Certo? Porque muitas áreas da nossa vida não correspondem com aquilo que muitas vezes Deus tem nos dado. Sabe, por que muitas vezes a minha perspectiva, né, minha pretensão é para uma determinada situação e às vezes Deus está me mostrando outra direção? Quem conduz,
Quem nos conduz, meu amado? Pois eu vou te falar uma coisa. Você grava isso. A rebeldia, a desobediência, a vontade, ao tratamento de Deus na nossa vida, não somente nos afasta da presença de Deus, mas também cega o nosso entendimento quanto aos planos divinos. E eu vou te provar. Se você abrir lá em Efésios 4, 17, fala o seguinte, Paulo escrevendo então ali a igreja de Éfeso, ele fala a seguinte exortação. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto. Ele não só está afirmando, ele está insistindo para que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Essas pessoas estão obscurecidas no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essa rebeldia cega o nosso entendimento. E passamos a não compreender mais a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. No livro de 1 João, o autor, diz que aquele que comete pecado, ou então que vive pecando, depende de algumas versões ali, ele fala que aquela pessoa que vive pecando não o viu e não conheceu a Deus. Essa pessoa que pratica, uma coisa é pecar, mas aquela que vive em pecado não viu e não conheceu a Deus. Pois todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E ainda, ele fala que se alguém tendo recursos materiais, vendo um irmão passar necessidade e não se compadecer dele, não conhece a Deus. Não sou eu que estou falando. 1 João. João afirma ainda que esse evangelho de Cristo deve ser manifesto não somente através de palavras ou da nossa boca, mas em verdade e ação. E aí ele conclui, o capítulo 3, falando o seguinte, que o amor de Deus será conhecido na medida que agimos como Cristo. Porque ele fala lá em 1 João 3,16, ele fala assim, olha, nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas olha que interessante. Eu vou contar um filminho, esse que uns tempos atrás eu vi. Eu gosto muito de ver filme. E eu vi um filme que me chamou a atenção. Filme de criança. Da boca de pequenino suscitaste perfeito louvor. Então, vamos lá. Eu estava vendo um filme do Frozen. Eu sei que muitos aqui, por mais adulto que seja, devem ter assistido o filme. Mas eu achei interessante aquele filme. Achei muito interessante. Porque a mensagem daquele filme é a respeito de uma atitude de um amor genuíno. Vocês lembram disso? Vocês falavam o tempo inteiro, do amor genuíno. O filme é sobre duas irmãs, a Ana, a caçula, e a Elsa, a irmã mais velha. Em virtude de um incidente lá na infância, então os pais mantiveram ambas as crianças afastadas do convívio pessoal e também social. Ambas crianças crescem, então, lá afastadas da sociedade, dentro do castelo, até que a morte do pai acontece e da mãe. No dia da coroação da irmã mais velha, Elsa, novamente um incidente. E aí, Elsa, todo mundo vê lá, a hora que ela canta bonitinho, ela vai lá e foge de todo mundo e se isola onde, meu amado? Interessante. Num castelo de gelo. Começa a... Deixa o Espírito de Deus revelar, meu amado. É isso mesmo que acontece de vez em quando com a gente. A gente vai afastando o convívio das pessoas, não é assim? Os Frozen da vida. Vai afastando o convívio das pessoas, das amizades, tudo, e vamos para os nossos castelos de gelo, isolados, nos tornando pessoas insensíveis. Com tudo, muitas vezes, está acontecendo. Está no jornal, isso não é comigo, está tranquilo aqui em casa. Está tudo muito bem. E o que me chama a atenção é que, para desfazer esse mal, lá que havia, a maldição que havia lá na Ana, que era o endurecimento do coração dela, vai interessante. Ela vai se transformando numa pessoa dura de coração. Olha, capaz.
um filme de criança. Aí eles falam que precisa de um gesto, uma atitude de um amor genuíno. Todo mundo pensa, é o beijo do príncipe, né? Hans lá. Ah, agora vai beijar e vai tudo resolver. Nada, beijou e não resolveu. Em que momento que aquela mulher, ela se transforma lá, então a Ana se transforma numa estátua, mas há um momento que o feitiço, então, é revertido. É quando ela dá a vida dela. Certo? É quando ela dá a vida dela em lugar da irmã. Quando ela dá a vida dela, esse é o genuíno gesto capaz de quebrantar corações duros, insensíveis, de pedra, de gelo. Foi rompida aquela maldição no momento que ela se entregou no lugar da irmã. O malvado lá, né? Ia matar a irmã, Elsa, e ela se coloca, lembra disso? No lugar da irmã. Sabe, querido, é esse Cristo que Deus deseja em nós. Que possamos ter uma atitude incondicional de amor de uns para os outros. Não fazendo acepção de pessoas mediante a forma que nós somos retribuídos. A Bíblia diz que se alguém te ferir uma face, ou se oferece a outra, se te mandar andar uma milha, se anda duas, e se te quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que te leve também a capa. A questão desse mandamento é que se nós estamos prontos a assumir tamanho prejuízo. Pois Jesus Cristo se empenhou em fazer tudo aquilo que o Pai lhe havia confiado. Em João 13 fala que é o seguinte, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo e que iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, os amou até o fim. Aquilo que Deus havia solicitado para ele foi às últimas consequências. Jesus sempre obedeceu a Deus incondicionalmente, até as últimas consequências. Nada impediu de Jesus cumprir todo o propósito de Deus para consigo. Nenhuma tribulação, por pior que fosse, até mesmo os comentários alheios que nós vimos ali, sugerindo a desistência dele dos planos divinos, fizeram com que ele desviasse dos caminhos traçados pelo seu pai. De forma semelhante, homens como Abraão, Davi, Elias, Paulo, Pedro, entre outros, tiveram experiências exitosas na sua vida. Querido, essa pode ser hoje a oportunidade para você. Deus quer também experiências exitosas na sua vida. Mas esses homens, presta atenção nisso, eles foram vitoriosos nas suas batalhas, nos seus desafios, porque submeteram integralmente, como filhos obedientes, à vontade de Deus. A Bíblia diz, né, em Tiago 5, que apesar de esses homens serem semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões, no entanto, eles não depositaram a confiança deles nas limitações humanas. Pelo contrário, mas naquele que é poderoso. Eles depositaram sim a confiança naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Aleluia. Efésios 3:20. Deus pode operar um poder enorme na sua vida hoje. Submeta-se à vontade dele, como um filho verdadeiro de Deus. Amém? Segunda marca. Se a primeira tem a ver com essa submissão a Deus, primeira pessoa da Trindade. A segunda marca que testifica o verdadeiro Filho de Deus, segundo o que nós acabamos de ler aqui, presta atenção nisso, é a conversão pelo Espírito Santo. Vou repetir, a segunda marca que tipifica, exemplifica, que evidencia o verdadeiro Filho de Deus é a conversão pelo Espírito Santo.
Versículo 51, presta atenção nisso aqui, que é muito interessante isso que nós vamos ler agora. Versículo 51 fala o seguinte: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que isso tem a ver? Presta atenção, deixa o Espírito de Deus falar conosco, meu amado. Aproveita. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que não somos como Moisés, está lá em 2 Coríntios 3:13, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, presta atenção nisso, a mente deles se fechou, pois até hoje o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado. Presta atenção nisso, amada igreja. Porque que muitas vezes nós estamos ignorantes quanto à palavra de Deus. Fala o seguinte: não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Sabe o que pode remover a nossa ignorância, querido? Cristo. Porque enquanto o véu existe, nós nos tornamos ainda ignorantes. Mas não foi retirado, porque somente Cristo. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Nossa, isso é forte. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Somente quando a pessoa se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Nesse sentido, eu quero refletir, porque muitas vezes, para muitas pessoas, o poder de Deus é algo ineficiente, ineficaz. Porque para muitas pessoas o poder de Deus é algo inoperante, pouco efetivo. Então observa a expressão do autor. Presta atenção. O véu rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Qual foi o sentido da ação, meu amado? De cima para baixo. De cima para baixo. Do céu para a terra. Vocês estão entendendo isso? A revelação, meu amado, portanto, a revelação se dá de Deus para o homem. E não o contrário. Quem criou todas as coisas foi Deus. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Não fomos nós que alcançamos a Deus, mas o seu amor nos alcançou primeiro. O véu tipifica a nossa ignorância quanto às coisas concernentes a Deus. E ele só pode ser removido. Você quer acabar com toda ignorância que há na sua vida em relação às coisas de Deus? Quer? Quer? Então retira o véu que cobre o seu coração. Não entendi não, Ricardo. Calma, que eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Pois somente quando uma pessoa se converte, o véu é retirado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, que fala o seguinte, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as revelações a nós e aos filhos, aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então presta atenção, amada igreja. Eu vou fazer bem devagar para que você entenda isso. Essa lei que Deus havia instituído ali em Moisés, ela foi o nosso tutor, o nosso aio, conforme a própria Bíblia diz. Para que fôssemos, foi tutor até Cristo. A lei nos conduziu até Cristo. Mas agora, para que fôssemos justificados pela fé. Então presta atenção, a lei nos guardou até Cristo, para que agora em Cristo nós fôssemos justificados de uma outra forma. Entendeu isso?
De que forma? Pela fé. Vai guardando isso no seu coração. Deixa esse véu ser retirado da sua vida. E assim, tendo chegado agora esse tempo, né, da graça, já não estamos mais sob o controle do tutor, a lei, mas da graça que liberta do pecado. Pois todos que estão em Cristo foram batizados por ele e se tornaram filhos e cordeiros de Deus. Gálatas 3:24. Em Cristo, nós agora temos um outro momento agora. A lei não nos justifica mais diante de Deus. O que nos justifica agora perante Deus é a nossa fé em Cristo Jesus. Infelizmente, a religiosidade, agora você vai entender o que está cobrindo nosso coração. Infelizmente, a religiosidade aponta para um sentido inverso ao da graça. Ou seja, a religiosidade trabalha no sentido do homem buscando se aproximar de Deus. Eu achei interessante que ali, no pouco momento que o João estava falando, ele comentou sobre essa questão. Sabe, desse desejo enorme do homem, sempre está querendo o homem querendo se aproximar de Deus. E mediante os seus próprios recursos. Isso foi evidenciado na Bíblia em diversas vezes, desde os tempos mais remotos. Vou dar um exemplo. Babel. Que significa o quê? Confusão. Babel demonstra de forma clara e evidente essa busca de aproximação do homem a Deus. Utilizando para isso uma torre, né, que eles falam lá, uma torre que alcançasse os céus. Querido, quando nós agimos assim, quando nós agimos dessa forma, né, daqui da terra para os céus, nós invalidamos o sacrifício de Cristo. E fortalecemos a crença que nós podemos ser justificados perante Deus mediante as nossas boas obras e não pela fé. Cuidado, igreja. Por que muitas vezes nós estamos assim, obscuros no entendimento de Deus? Porque é um movimento, é um anseio de vir de baixo para cima, sendo que o movimento é o inverso. É receber essa graça de Deus na nossa vida. Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Entretanto, a Bíblia diz que ninguém será... Romanos 3, depois você abre lá no capítulo 3. Não vamos ter tempo para ler aqui, mas você pega o capítulo 3 de Romanos e decora. Vai lá e vê o que fala sobre isso. Ali diz que a Bíblia diz que ninguém será declarado justo diante de Deus, baseado na obediência à lei. Pois mediante ela, nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém, é de cima para baixo, provém de Deus, ao qual é independente da lei, mas que está estabelecida na fé em Cristo, para que todos os que creem, sem distinção de pessoas, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo agora justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Não fique mais ignorante. Não deixe que a religiosidade, meu amado, te torne a pessoa inculta, cega perante Deus. Mas receba de Deus essa graça sobre a sua vida. Converta-se pelo Espírito Santo de Deus. Pois somente quando nós convertemos a Cristo, nós desfrutamos da liberdade da graça. Somente quando nós somos convertidos pelo Espírito, somos renovados no nosso entendimento e experimentamos e comprovamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que nos é oferecida não pelo nosso mérito, mas porque Ele nos amou primeiro. Essa conversão tem que ser um resultado
e como resultado, ela tem que fazer uma inversão de proposição. O resultado dessa conversão é uma mudança de rumo no seu relacionamento de Deus e com as pessoas. Eu vou te provar agora. O que a conversão faz na vida de uma pessoa? Se você pegar lá na sua Bíblia e ler, né, o livro de Jonas, Jonas, é muito claro isso aqui. Jonas foi essa pessoa que converteu-se o rumo. Deus traz uma direção para Jonas. Jonas, vai para Nínive, vai lá, tem um problema lá sério, vai lá pregar para aquele povo. O que Jonas faz? Imediatamente foi para Nínive? Não. Sentido totalmente oposto. Mas depois que ele está lá engolido por um peixe, não é isso? Ele vem lá, e uma vez engolido por ele se arrepende e faz uma oração. Faz uma oração que diz o seguinte, ele faz uma oração ao Senhor: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Presta atenção nisso. Quando a minha vida se apagava, quando já não havia mais recursos para mim, quando já não tinha mais por onde sair, eu clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E a minha oração subiu a Ti no Teu santo templo. O que eu prometi, Senhor, eu cumprirei totalmente. Um homem convertido. Um homem convertido. Essa conversão de rumo na vida de Jonas fez uma diferença, presta atenção nisso, amada igreja. Não somente na vida dele. Não somente no relacionamento dele para com Deus. A conversão de Jonas, que pode ser também hoje na sua vida. Presta atenção nisso. Às vezes que você está assim, Ricardo, já não há mais recursos, então presta atenção, meu amado. Estou te dando a dica. A conversão de Jonas não somente trouxe algo importante no relacionamento dele com Deus, mas na vida de 600.000 pessoas. Vocês ouviram isso? A conversão de Jonas não somente trouxe um efeito, né, potencial, uma energia enorme desprendida ali, não só na vida dele, mas na vida de 600.000 pessoas. Uma cidade inteira se converteu ao Senhor. Nínive. Vocês ouviram isso? Uma mudança de rumo na vida de uma pessoa. Olha o tamanho da energia. Olha o tamanho da energia que foi desprendida ali. E se você pegar o discurso de Jonas, você acha que é um sermão de quanto tempo? De 1 hora? Não, meu amado. Em Jonas 3, lá, você vai ver o sermão de Jonas. O sermão de Jonas fala o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavras. 7 palavras. Sabe o que havia de concentração nessas 7 palavras? Um poder imenso. Amor. Amor pelas pessoas. E uma cidade foi convertida. Presta atenção nisso. Numa represa, toda água represada é apenas uma energia potencial. Somente quando essa água acumulada passa do nível superior. Pensa agora lá, vai com a sua mente. Vai lá no Itaipu. Projeta sua mente lá no Itaipu. Somente quando essa água passa do nível superior para o nível inferior é que ela se transforma em energia. O segredo da barragem não é o acúmulo de água. O segredo de uma represa não é o quanto que ela comporta de água, mas a transformação desse potencial acumulado em energia. Semelhantemente na nossa vida, quando experimentamos de uma conversão de rumo, somos capazes de perceber e compreender o comprimento, a largura, a profundidade desse amor de Deus. E assim,
E assim, dessa forma, nós conseguimos transformar uma energia potencial e opera em nós, de Deus, em uma energia cinética. Vocês entenderam isso? Porque às vezes tem muita gente represada, mas não fez ainda transformação desse potencial que você tem na sua vida em relação aos outros. Você é um Itaipu, não adianta nada. Não adianta essa quantidade de água que você está acumulada. O importante na sua vida é como que você consegue transformar esse potencial que Deus tem te dado em algo agora, cinético, em energia realmente, na vida das pessoas. Começa a pensar hoje o que você pode fazer em relação às pessoas, porque eu quero te falar um negócio. O que Jonas fez provocou uma mudança na vida de 600 mil pessoas. Deus deixa te usar hoje, meu amado. Deixa Deus transformar esse potencial de energia que está aí acumulado na sua vida em relação às outras pessoas. Aleluia por isso. Por último, a terceira marca da pessoa, do verdadeiro Filho de Deus, a terceira marca que tipifica, o verdadeiro Filho de Deus, é a santificação em Cristo. Então, a primeira é a obediência a Deus. Primeira pessoa da Trindade, Deus. A segunda, é a conversão no Espírito, segunda pessoa. E a terceira, santificação em Cristo, a terceira pessoa da Trindade. Versículo 52, diz o seguinte: os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos, olha que interessante, que tinham morrido, foram ressuscitados. E saindo dos seus sepulcros, olha que interessante, depois da ressurreição de Jesus, 3 dias depois. Vocês perceberam isso? Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A terceira marca que testifica aqueles que são chamados filhos de Deus é o caráter santo que devemos ter na nossa vida. Assim como o santo é aquele que nos chamou, sede santo vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santos. 1 Pedro 1,15. De acordo com esse texto, os corpos dos ressuscitados foram dos santos, não foram pessoas comuns que haviam morrido. Não foram todos que foram ressuscitados, foram alguns. Algumas pessoas em especial foram ressuscitadas, e foram santos. Pessoas reconhecidas. Olha que interessante, porque eles voltaram para a cidade, para os seus. Pessoas reconhecidas pelos cidadãos de Jerusalém como idôneas, aptas para testificar a veracidade da morte e ressurreição de Jesus. Havia um propósito dessas pessoas retornarem para a sua casa. Eles foram lá e testificaram da ressurreição de Jesus. Nesse sentido, eu quero refletir com a amada igreja o que Paulo fala ali, então, à igreja de Roma. Está lá em Romanos 6,4. Que diz o seguinte: portanto, sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que também com Cristo sejam ressuscitados dos mortos, a glória de Deus o Pai, também nós vivamos uma vida nova. Para nós experimentar essa novidade de vida, é necessário que Cristo se manifeste no nosso corpo mortal. Ou seja, é necessário morrermos para as coisas desse mundo. E eu sei que, com certeza, essa renúncia aos prazeres carnais é a nossa maior dificuldade para ter um bom testemunho. Essa renúncia, fazer morrer essa natureza, cara, não é fácil. Mas quando nós conhecemos o Cristo crucificado, quando nós conhecemos, nós temos essa condição. Porque quando nós não conhecemos o Cristo crucificado, nós somos impulsionados a descer da cruz diante das adversidades. Vocês viram o que aconteceu com ele?
Vai lá, desça. Se tu é mesmo filho, desce daí, porque aí nós vamos querer você. Você salvou os outros e agora não salva a ti mesmo. Lembra? Quantas propostas? Para que ele descesse ali da cruz e abandonasse isso. Amado, é a nossa vida. Mas lá em Hebreus fala que é o seguinte, que nessa luta nossa contra o pecado, nós ainda não resistimos a ponto de derramar nosso próprio sangue. E às vezes nós estamos assim, não, cara, não tem mais jeito, deixa eu descer, eu não aguento mais, vou te falar, não, você não foi ainda as últimas consequências disso. Pois eu quero falar algo para você nessa noite. A questão, nessas circunstâncias, desses desafios, é que nós esquecemos que o ministério de Cristo, é um projeto de morte e não de vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala o seguinte, porque para mim o viver Cristo é um lucro. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele fala isso, olha, viver Cristo é ótimo, mas morrer para mim é lucro. E mais, ele fala assim, em 2 Coríntios, ele fala o seguinte, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vocês percebem agora porque muitas pessoas não têm visto a Deus? Por que nós estamos assim, vendo esse evangelho e falando assim, inoperante, é por isso. Tem muitas pessoas que não conseguem ver Deus. Sabe por quê? Porque não conseguem enxergar em nós esse caráter de santidade de Deus. Estamos buscando as soluções, sempre as soluções para determinadas enfermidades na nossa vida de uma forma, soluções paliativas, momentâneas. Mas nunca nós estamos trabalhando no cerne dos problemas, que é esse caráter santo de Deus, santo nosso perante Deus e os homens. Pois Hebreus 12, 14 fala o seguinte, esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma santidade que é expressa através de um homem agora despido da sua antiga maneira de viver. Porque essa maneira antiga é o quê? Corrompida pelos desejos enganosos. Mas que agora em Cristo, esse homem é renovado na sua maneira de pensar, é uma nova natureza que não se corrompe mais. E ele está agora separado por Deus para ser um instrumento de justiça e de verdade. Amados, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E quando nós rejeitamos esse princípio e esse mandamento na nossa vida, presta atenção. Abra sua Bíblia lá, então, em 1 Tessalonicenses 4. Eu quero deixar esse desafio para a sua vida. Eu já vou estar terminando agora. Eu estou terminando. Mas eu quero deixar esse desafio porque em 1 Tessalonicenses fala justamente isso. Que quando nós rejeitamos esse princípio, esse mandamento, nós não estamos rejeitando o homem, mas a Deus que nos dá o seu Espírito. Amados, quando nós rejeitamos esse caráter de Cristo na nossa vida, de santidade, nós não estamos rejeitando o homem, mas a Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu quero deixar uma palavra para você essa noite. Que o nosso testemunho pessoal possa ser essa expressão genuína, a condição de uma pessoa nascida em Deus, como Cristo. Orientados, não mais pela minha natureza humana, mas pelo seu Espírito. Porque todos, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se nós formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6,15. Eu quero deixar uma palavra com você. Porque às vezes você está, sabe assim, cara, mas não tem jeito, a coisa não rompe. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O que Deus me mostrou.
Quando eu estava terminando esse estudo, Deus me falou algo muito forte. E foi nesse momento aqui que ele fala dos sepulcros, né, serem abertos e os santos terem saído dali. Deus me falou o seguinte: Ricardo, insiste. Lembra o meu povo. Cristo já ressurgiu. Cristo já ressurgiu. Ele removeu aquela pedra do sepulcro, aquilo que impedia nós de presenciar um milagre. Que milagre? A vitória sobre a morte. Aquilo que muitas vezes nos impede de ver esse milagre de Deus na nossa vida. Diz lá para a minha igreja. Às vezes há coisa na sua vida que você já desistiu. E fala assim: Deus, eu não consigo mais ver solução para mim. Para aquilo que eu estou passando. Para aquilo que eu estou sofrendo. Pois eu quero te falar uma coisa na sua vida hoje. Cristo já ressurgiu. Ele já rompeu com essa pedra sobre a sua vida. Ele removeu. E uma vez que ele removeu agora, os santos saíram. Entendeu? Ele já removeu. Então, meu amado, nada te impede agora de sair da sua caverna. Do lugar onde você está. E ser essa expressão de um verdadeiro filho de Deus, onde você estiver. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Porque às vezes tem algo na nossa vida que está impedindo e falando assim: eu não consigo ainda ser esse filho que Deus quer. Pois eu quero te dar uma palavra hoje. Isso não depende de você, querido. Recebe dos céus essa palavra. Porque Cristo, sim, Ele já ressurgiu. E removeu essa pedra. Os sepulcros foram abertos. E essas pessoas agora entraram na cidade e deram testemunho. Você está livre hoje, nessa noite. Você está livre para sair de onde você está e ser essa expressão do reino de Deus, onde quer que você esteja. Amém? Não há mais nada que te impeça. Não há mais nada que te impeça de ser essa manifestação de bênção na vida dos outros. Não há mais nada que impeça dessa transformação, desse poder que está na sua vida. Potencial, em agora cinético, sinergia. Uma energia agora com verdadeiro sentido na vida das pessoas. Deus quer te usar. Levante-se como filho verdadeiro de Deus, aonde você está agora. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero fazer oração com você hoje, para esse desafio na sua vida. Para que você hoje realmente, integralmente submeta à vontade do Pai. Para que haja uma conversão agora sua, não mais da letra, não mais da lei, mas agora você foi justificado pela fé, porque agora você é uma pessoa convertida no Espírito, e Ele te transformou agora em um filho de Deus. Você foi santificado. O caráter de Cristo agora está sobre a sua vida, para que você seja essa testemunha fiel, fidedigna do Filho dele, Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Se você sentiu isso, você fala: opa, desafia comigo. Há muitas coisas que estavam impedindo de Deus ser essa expressão genuína de Cristo. Mas eu quero ser. Eu tomo posse disso. Não há nada mais que me impeça. Deus agora está te chamando, meu amado, para sair de onde você está e ser essa expressão do reino
de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia! Se você sentiu isso no seu coração, eu quero orar com você, onde você está agora. Você faz comigo essa oração. Aleluia! Aleluia! Amém. Pai querido e Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia. Ó Deus, nós te damos graça. Te damos graça, Pai, porque não fomos nós, ó Pai, que te alcançamos. Muito pelo contrário. Nós fomos alcançados porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor se fez carne. O Senhor entregou o seu Filho para que agora em Cristo nós fôssemos santificados, justificados pela fé nele. E uma vez, ó Pai, agora santificados, nós também somos herdeiros e co-herdeiros com eles nas tuas promessas. Por isso, Senhor, o Senhor já ressurgiu. O Senhor já removeu, ó Pai, a pedra que muitas vezes, ó Pai, nos impede de ser esse filho genuíno. Seja a nossa ignorância, seja a nossa, Pai, incredulidade, seja muitas vezes, ó Pai, o meu pecado. O Senhor já removeu isso da minha vida e eu tomo posse agora. E eu quero ser, Senhor, essa expressão do Teu reino, aonde for, aonde quer que o Senhor me mandar. Aleluia e amém. Amém. Amém, querido. Amém. Eu sei que muitos compraram esse desafio como eu. Amém? Porque Deus me mostrou claramente. Sabe assim, Ele já removeu muitas coisas na minha vida. E nada mais agora impede de eu ser esse verdadeiro Filho de Deus, aonde Ele estiver. Amém? Aleluia. A graça infinita de Jesus, o amor de Deus o Pai, que é a comunhão do Espírito, o amor de Deus o Pai e a graça de Jesus nos conduz essa semana, agora e sempre. Aleluia e amém.